Imagine acordar de manhã e olhar pela janela não para um céu azul, mas para uma paisagem avermelhada, com tempestades de poeira fustigando o horizonte e temperaturas que chegam a menos 60 graus. Este é o despertar em Marte, o planeta que muitos acreditam ser nossa próxima casa. Mas enquanto bilionários investem fortunas e cientistas trabalham incessantemente em tecnologias espaciais, uma verdade inconveniente permanece. Colonizar Marte pode ser o maior desafio que a humanidade já enfrentou. E talvez seja completamente impossível, pelo menos por enquanto. Antes de continuarmos com essa jornada fascinante pelo planeta vermelho, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos sobre ciência e tecnologia. E para continuar se capacitando com cursos de altíssima qualidade, acesse o site da Virturi, que está na descrição. Os cursos são excelentes e estão alinhados com seus objetivos pessoais e profissionais. Se você quiser empreender, fazer uma renda extra ou conseguir um primeiro emprego e até um novo emprego, a Virturi tem o curso ideal. Recados dados, vamos para o vídeo. A obsessão humana com Marte não é recente. Desde que o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli observou o que pensou serem canais na superfície marciana em 1877, desencadeando teorias sobre civilizações extraterrestres, o planeta vermelho capturou nossa imaginação coletiva. Do escritor H.G. Wells aos filmes de Hollywood, de programas espaciais governamentais às ambições de empreendedores como Elon Musk, Marte se tornou o símbolo da próxima grande fronteira humana. Mas por trás das manchetes empolgantes e dos planos grandiosos para estabelecer colônias marcianas até 2050, existe uma realidade muito mais complexa e desafiadora. Marte, nosso vizinho cósmico, é ao mesmo tempo familiar e profundamente hostil. Com aproximadamente metade do tamanho da Terra e uma gravidade correspondente a 38% da nossa, o planeta possui dias de duração semelhante aos nossos, 24 horas e 37 minutos. Mas as semelhanças terminam aí. O cenário marciano é desolador. Sua atmosfera é 100 vezes menos densa que a terrestre, composta principalmente de dióxido de carbono, 95%, com apenas traços de oxigênio. A radiação solar e cósmica bombardeia sua superfície sem piedade, sem o escudo protetor de um campo magnético global. E a água, elemento essencial para a vida como conhecemos, existe principalmente na forma de gelo subterrâneo ou nos polos, tornando a sobrevivência humana um desafio monumental. Os personagens desta história não são apenas os astronautas corajosos que um dia poderão pisar em solo marciano, mas também os cientistas, engenheiros e visionários que trabalham incansavelmente na Terra para tornar esse sonho possível. E o conflito central? A luta da engenhosidade humana contra as implacáveis leis da física e as limitações biológicas que nos prendem a nosso planeta natal. Antes mesmo de pensar em construir habitats em Marte, precisamos enfrentar o desafio colossal de simplesmente chegar lá. A distância média entre Terra e Marte é de aproximadamente 225 milhões de quilômetros. Nas melhores janelas de lançamento, que ocorrem a cada 26 meses, essa distância pode ser reduzida, mas ainda assim, estamos falando de uma viagem de 7 a 9 meses em condições extremas. Para entender a magnitude desse desafio, imagine fazer uma viagem de carro que durasse um ano inteiro, sem possibilidade de parar para abastecer, fazer reparos ou buscar ajuda médica. Agora, multiplique essa dificuldade por 1000. A crescente radiação espacial, potencialmente letal,
microgravidade que deteriora músculos e ossos, e o isolamento psicológico mais extremo que um ser humano já experimentou. A exposição à radiação cósmica durante essa jornada equivale a receber centenas de radiografias de tórax por dia. É como trabalhar em uma usina nuclear, com vazamento contínuo por meses a fio. Nossos astronautas mais experientes na Estação Espacial Internacional passam cerca de 1 ano no espaço, mas sempre com a Terra visível abaixo, com comunicação quase instantânea com seus entes queridos. Em uma viagem a Marte, a comunicação terá um atraso de até 20 minutos em cada direção, tornando impossíveis conversas em tempo real. E se algo der errado? Se um astronauta desenvolver apendicite a meio caminho de Marte, não haverá hospital, nem médico cirurgião, nem possibilidade de resgate. A missão Apollo 13, que quase terminou em tragédia, estava a apenas 3 dias da Terra quando enfrentou seu problema crítico. Uma emergência semelhante a caminho de Marte seria uma sentença de morte quase certa. A superfície hostil. Digamos que nossa tripulação consiga superar todos esses obstáculos e chegue a Marte com segurança. O que encontrarão? Um mundo onde respirar sem equipamento significa morte instantânea. A atmosfera rarefeita de Marte, além de não conter oxigênio suficiente, possui uma pressão tão baixa que o sangue humano literalmente ferveria sem um traje pressurizado. É como estar no topo do Monte Everest, multiplicado por 5 em termos de altitude. As temperaturas marcianas são outro desafio monumental. Enquanto nas regiões equatoriais durante o dia podem chegar a agradáveis 20 graus, à noite despencam para menos 73 graus. Essa variação térmica extrema significa que qualquer habitat precisaria de sistemas de regulação de temperatura incrivelmente robustos e eficientes. Para contextualizar, é como se você saísse de uma praia tropical ao meio-dia e algumas horas depois estivesse no meio da Antártida durante o inverno. As tempestades de poeira marcianas são outro obstáculo formidável. Diferentemente das representações em filmes como Perdido em Marte, onde uma tempestade quase derruba um foguete, a atmosfera de Marte é tão fina que mesmo seus ventos mais fortes não teriam tal poder destrutivo. No entanto, essas tempestades podem durar meses e cobrir o planeta inteiro, bloqueando a luz solar que seria essencial para painéis solares, nossa fonte de energia mais viável em Marte. E então, temos o problema da poeira em si. Fina como talco, corrosiva e potencialmente tóxica devido à presença de percloratos, ela se infiltraria em equipamentos, sistemas de suporte à vida e pulmões humanos. É como viver em um ambiente onde a própria Terra sob seus pés está constantemente tentando destruir tudo o que você construiu. Os desafios biológicos. O corpo humano evoluiu por milhões de anos para prosperar especificamente nas condições da Terra. Transferir este corpo para Marte significa submetê-lo a estresses para os quais não foi projetado. A gravidade reduzida, por exemplo, causa perda óssea e muscular em taxas alarmantes. Astronautas que passam apenas alguns meses na Estação Espacial Internacional retornam à Terra, precisando de fisioterapia intensiva e tempo para readaptação. Em Marte, essa readaptação não seria possível. O sistema cardiovascular, o equilíbrio, a visão, praticamente todos os sistemas do corpo humano são afetados pela mudança na gravidade. Estudos recentes mostram alterações preocupantes até no cérebro dos astronautas, após estadias prolongadas no espaço. É como se nosso corpo estivesse constantemente gritando: "Isso não é para o que fui feito". A radiação em Marte representa outro perigo invisível, mas mortal.
Sem um campo magnético global para desviar partículas energéticas e com uma atmosfera fina demais para oferecer proteção significativa, os colonos marcianos estariam expostos a doses de radiação que aumentariam drasticamente suas chances de desenvolver câncer e outras doenças. Para viver em Marte, precisaríamos essencialmente nos enterrar, construindo habitats subterrâneos ou cobertos por metros de regolito marciano. E então vem a questão da reprodução. Nenhum mamífero jamais se reproduziu no espaço. Não sabemos se a fertilização, gestação e desenvolvimento fetal são sequer possíveis em gravidade reduzida. Estudos com ratos mostram alterações significativas em óvulos expostos à microgravidade. Para uma colônia ser verdadeiramente autossustentável, precisaria se reproduzir. E isso pode ser biologicamente impossível em Marte. Os desafios psicológicos, o isolamento extremo, o confinamento em espaços reduzidos e a constante ameaça de morte são apenas alguns dos estressores psicológicos que os colonos marcianos enfrentariam. Imagine passar o resto da sua vida em um ambiente do tamanho de um apartamento pequeno, com as mesmas pessoas, sabendo que nunca mais verá um céu azul, sentirá chuva no rosto ou caminhará em uma floresta. Os estudos de isolamento mais longos, já realizados, como o experimento Mars 500, que durou 520 dias, revelaram desafios significativos mesmo em condições simuladas. E esses voluntários sabiam que a experiência terminaria eventualmente. Colonos marcianos estariam enfrentando uma situação permanente. A síndrome da visão geral, relatada por muitos astronautas ao ver a Terra do espaço, uma compreensão profunda da fragilidade e preciosidade de nosso planeta natal, poderia se transformar em seu oposto para colonos marcianos. Uma constante lembrança do paraíso perdido que talvez nunca mais vejam. O tédio, subestimado em muitas discussões sobre colonização espacial, seria um inimigo persistente. A rotina rígida necessária para a manutenção dos sistemas de suporte à vida, combinada com a limitação extrema de opções de lazer e novos estímulos, criaria um ambiente psicologicamente desafiador, mesmo para as mentes mais resilientes. É como estar preso em um bunker subterrâneo por décadas, com a constante pressão de saber que qualquer erro pode significar morte não apenas para você, mas para toda a sua comunidade. Os desafios técnicos e econômicos. Mesmo se ignorarmos todos os desafios biológicos e psicológicos, a engenharia e economia de colonizar Marte são quase proibitivas. Cada quilograma enviado a Marte custa dezenas de milhares de dólares. Uma colônia autossustentável precisaria de toneladas de equipamentos, suprimentos e infraestrutura. Para contextualizar, pense em como seria construir uma cidade no meio do deserto do Saara, sem acesso a estradas, com todo o material tendo que ser lançado por aviões, e sem possibilidade de importar nada depois que a construção inicial estiver concluída. Agora multiplique essa dificuldade por 1000. Os sistemas de suporte à vida teriam que ser incrivelmente robustos e redundantes. Na Terra, se um sistema de purificação de água falha, você pode buscar água engarrafada. Em Marte, uma falha desse tipo seria catastrófica. Cada grama de água teria que ser reciclada infinitamente, cada molécula de oxigênio preservada. A produção de alimentos enfrentaria desafios igualmente monumentais. O solo marciano é estéril e contém compostos tóxicos. Cultivar plantas exigiria solo importado da terra ou desenvolvido laboriosamente a partir de material orgânico levado junto com a missão.
A luz solar reduzida significaria menor eficiência fotossintética. É como tentar estabelecer uma fazenda autossuficiente no ambiente mais hostil da Terra, sem possibilidade de importar sementes, fertilizantes ou implementos agrícolas quando necessário. E tudo isso teria que funcionar continuamente por décadas, sem falhas catastróficas, para que uma colônia se tornasse autossustentável. O custo total? Estimativas conservadoras falam em trilhões de dólares, um investimento sem precedentes na história humana. Diante de todos esses desafios aparentemente intransponíveis, por que então continuamos sonhando com Marte? Por que investimos bilhões em missões robóticas e no desenvolvimento de tecnologias que poderiam um dia nos levar ao planeta vermelho? A resposta talvez esteja na própria natureza humana. Somos exploradores por essência. Desde que nossos ancestrais saíram da África para povoar todos os continentes, até as grandes navegações e a corrida espacial, sempre buscamos ir além dos horizontes conhecidos. Os mesmos desafios que tornam a colonização de Marte impossível hoje são os catalisadores da inovação que pode torná-la possível amanhã. Cada obstáculo identificado se torna um problema a ser resolvido. Cada limitação, um convite. A engenhosidade humana. Já estamos desenvolvendo tecnologias que poderiam mitigar muitos dos riscos discutidos. Melhores sistemas de propulsão para reduzir o tempo de viagem, habitats impressos em 3D, utilizando o solo marciano, métodos para extrair água do subsolo e oxigênio da atmosfera rica em CO2. Tecnologias de biologia sintética para criar organismos adaptados às condições marcianas. E avanços em medicina que poderiam ajudar humanos a se adaptarem fisicamente ao novo ambiente. A verdade é que a colonização de Marte não é impossível. Em termos absolutos, é impossível com nossa tecnologia atual e nosso conhecimento limitado. Mas a história está repleta de exemplos de impossibilidades que se tornaram rotina. Voar, erradicar doenças, comunicação instantânea global, computação portátil. Talvez a colonização de Marte seja apenas mais um capítulo nessa história de superação dos limites aparentes.